Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori e depois de um longo e tenebroso inverno, quase aí uma intertemporada, o Santos vai voltar a campo. Eu ia falar amanhã, mas estou gravando às 1h30 da manhã, então é daqui a pouco. Na Vila Belmiro, novamente vazio, o Santos ainda segue punido. Serão os 3 primeiros jogos, já foi um. Então, novamente, sem torcida, o Santos enfrentará e receberá o Guarani, clube de Campinas muito tradicional. E mesmo sem torcida, o Santos chega com amplo favoritismo. É um dos dois times que ainda está 100%, o outro é o Sport, que já venceu 3 jogos. E o Guarani, muito na contramão, vem de 0% de aproveitamento, 2 jogos, 2 derrotas. Então, a expectativa é que o Santos mantenha aí o seu desempenho inicial, sua produção inicial, mas que melhore o futebol, que já foi melhor na segunda rodada que na primeira e que esperamos será melhor nesse terceiro embate do Santos no Campeonato Brasileiro da famigerada Série B. Falemos então de Santos e Guarani, o bugre campineiro. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilha e dê o seu palpite. Diga o que você acha deste Santos que tem a volta de Pedrinho, que foi um grande destaque da primeira partida do Santos, mas estava com uma pubalgia. Terá possivelmente relacionados os reforços, né, as novas contratações, como o Patrick e o Serginho também. Então, são possíveis opções aí para o técnico Fábio Carille, mas o time titular deve ser o que já está quase anunciado. João Paulo no gol, JP Sherman, que vem se firmando como esse titular, apesar do Aderlan, acho que pro forma ainda é o titular, mas segue recuperando-se da lesão, não sei se dá para chamar de lesão, parece que ele quebrou, né, o dedinho, seguirá se recuperando, então o JP Sherman continua como o dono da lateral direita, Gil Joaquim, a dupla de zaga, Escobar, que foi bem contra o Avaí na esquerda, na esquerda, né, Sherman na direita, Escobar na esquerda, Schmidt, Pituca e Juliano, o meio de campo, Otero, Morelos e Guilherme fechando o ataque. O Morelos segue como titular, apesar de não vir bem, mas acho que o Furt ainda não tem a possibilidade, né, a questão de ficar 100%, né, durante a partida. O Carille falou um pouco sobre isso, que o Furt tem treinado bem, mas ao longo do treinamento ele vai sentindo um pouco a questão física, está melhorando, mas ainda não está 100%, então não deve começar como titular, porque o Carille também falou de como ele não gosta de gastar uma substituição antes do intervalo. Você perde aí uma parada de tempo, e o Furt parece que ainda não está aguentando 45 minutos, ou seja, ele não consegue ficar no começo do jogo até o intervalo. Sobre esse time, eu acho que é o time que demonstra o que o Santos tem mesmo. Fica um pouco à mercê, digamos assim, das atuações, principalmente do Juliano e do trio de ataque, né? Otero, Morelos e Guilherme. O Otero não vem jogando tão bem, ele não vem aparecendo tanto quanto apareceu no Campeonato Paulista. O Morelos é um jogador que, apesar de estar em forma, não sei, ainda se mostra alheio psicologicamente da partida e acaba sobrecarregando um pouco o Guilherme, que precisa ser essa válvula de escape do ataque. Então fica aí essa questão de como se apresentará esse Santos, se haverá uma melhora tática e técnica com relação ao jogo do Avaí, e não, esperamos, né, que não tenha uma regressão em direção ao jogo do Paysandu. Eu falo aqui sempre que eu tenho um pouco de temor com relação a esses tempos de descanso. Inclusive os jogadores tiveram, acho que foi sexta passada o outro jogo, teve folga durante o fim de semana, teve mais uma folga na quarta-feira de 1º de maio, do Dia do Trabalhador, e esperamos que tenha feito algum sentido aí, né? Tenha feito algum efeito, não sei se fica um pouco aliterado aí, mas enfim, esperamos que o Santos tenha conseguido alguma evolução nessa parte técnica e tática. O jogo, então, amanhã às 21 horas, a popular 9 horas da noite do horário de Brasília, do que eu agradeço muito. O jogo era para ser às 8 da noite,
foi mudado para as 9, para mim melhor, dá tempo de chegar em casa, espero. O árbitro Paulo Belense Alves dos Prazeres, filho de Pernambuco. O Vale de Rodrigo Nunes de Sá, eu tenho uma vaga lembrança desse nome, mas não sei, a Série B eu tô menos dedicado aí aos árbitros, acho que é um pouco mais complicado. Falando sobre o outro lado, teremos em campo Camacho e Luan Dias, comandados pelo treinador Júnior Rocha, que vai treinar o time depois da queda do Claudinei Oliveira, nosso conhecidíssimo ex-treinador, treinou a base do Santos, estava no Guarani. E isso mostra um pouco de como o planejamento da Série B, né? A gente está muito acostumado com a Série A, que tem sempre uma dança das cadeiras de treinadores. A Série B parece ser algo bem mais assintoso. A gente está terminando ainda a terceira rodada e 3 treinadores já caíram. O Guto Ferreira, do Curitiba, que eu acho um bom treinador para nível de Série B, perdeu do Sport com assistência de Lucas Lima e já dançou também. Com o Leandro Damião no ataque, eu nem sei o nível de reclamação ou de culpa que você pode colocar num treinador quando ele não consegue vencer tendo o Leandro Damião no ataque. Esse que nós infelizmente conhecemos. Mas tanto o treinador do Avaí como o Claudinei Oliveira pelo Guarani já caíram. E o Guarani, que a gente acabou acompanhando mais de perto no Campeonato Paulista, já dava para saber que ia dar ruim. Assim. Eu não entendo assim. Bom, depois de tudo que a gente passou nos últimos Campeonatos Paulistas, eu quase consigo entender. Não acompanhei o Guarani a ponto de saber quando que o Claudinei Oliveira entrou, se ele apresentou indícios que poderia fazer um bom trabalho na Série B. Mas, considerando que o Guarani foi muito mal no Campeonato Paulista, eu acho que já demonstra como não existe nenhum tipo de planejamento. Você manter um treinador no clube que fez um trabalho ruim no Campeonato Paulista para demitir depois de 2 rodadas é uma coisa que não faz sentido. Lembra muito o que o Santos fez com o próprio Carille no final do Campeonato Brasileiro de 2021 para o Campeonato Paulista de 2022, se eu não estou enganado. Falando um pouco sobre o Guarani, então, só porque acho que dá para aproveitar essas oportunidades de times que nós não jogamos com muita frequência. O Guarani, que é de Campinas e que tem esse nome em homenagem à ópera O Guarani, de Carlos Gomes, o grande maestro, um músico genial da história do Brasil, possivelmente o maior compositor brasileiro, né, principalmente na área de ópera, né? Então, é algo que não é muito comum. E nasceu em Campinas. E sua obra mais importante é exatamente O Guarani, que foi apresentado na Europa, enfim, é uma obra muito importante, que é homônima da obra que a inspirou, o Guarani, exatamente o Guarani, de José de Alencar, e que, caso você não conheça, é porque você não ouve A Voz do Brasil, o que eu aconselho em termos. A Voz do Brasil é um tipo de programa meio chapa branca. Vocês jovens talvez não ouçam por causa por não ouvirem muito a rádio, mas no meu tempo de faculdade, enfim, até recentemente, a Voz do Brasil era o programa que impedia qualquer rádio de ter outra programação às 19 horas, 7 horas da noite do horário de Brasília, e que tinha aquele começo. Esse é um trecho da obra Guarani, que inclusive está no hino do Guarani, do Guarani time, né? Que ele tem o começo. Acho muito interessante. É um clube que, enfim, campeão brasileiro, é o único campeão brasileiro do interior do Brasil. Santos é do litoral. Mas Santos e Guarani são os 2 únicos campeões brasileiros que não são de uma capital do Brasil. Então eu acho que é um confronto interessante nesse sentido. É claro que o Santos é gigantesco, muito maior que o Guarani, mas o Guarani teve seus momentos de glória e foram times que conseguiram subverter essa predominância dos times de capitais. Né? Então eu acho que são 2 times, claro, o Santos gigante, maior do mundo, mas o Guarani tem muito valor nesse sentido. Sem querer desmerecer a Ponte Preta, que o Santos enfrentará nessa Série B também.
mas o fato do Guarani não só ser campeão, como ter boas campanhas no Campeonato Brasileiro, o credenciam a ser considerado um clube bastante importante. Só para terminar, falar um pouquinho do Guarani, né, que tem origem italiana, mas isso nem é tão interessante. O Guarani é muito destacado por ser um revelador de grandes jogadores, incluindo grandes jogadores que também jogaram no Santos. Estou lembrando aqui do Neto, que é um torcedor fervoroso do Guarani, além do, do Corinthians, mas que jogou no Santos. E justiça seja feita, sempre fala bem do Santos. O Dracena apareceu no Guarani, o Elano, o Renato apareceram no Guarani, o Jonas também, além de jogadores que não jogaram, não se destacaram pelo Santos. O Careca apareceu no Guarani e era santista, terminou a carreira no Santos. Então o Guarani mostrou muitos jogadores bons ao mundo, além de ter historicamente grandes jogadores também. E o Guarani tem uma coisa interessante, que ele foi campeão de 78, que é um feito bastante interessante, mas que ganhou, foi vice-campeão de 86, no que eu acho que é o melhor jogo, o maior jogo da história do Campeonato Brasileiro, que é a final com o São Paulo, que acabou 3-3, se não me engano, depois foi para os pênaltis. Mas ele, vice-campeão de 86, jogou o famigerado módulo amarelo de 1987 e foi vice do Sport, que é considerado campeão brasileiro. Porque o 87 é aquele ano que tem a grande polêmica de quem é o campeão, se é o Flamengo ou se é o Sport. Mas para quem usa isso como argumento de que o Flamengo é o campeão porque estava jogando contra os melhores times, naquele momento, em 1987, o vigente vice-campeão brasileiro não estava no módulo verde vencido pelo Flamengo. E ele estava disputando a final do módulo amarelo contra o Sport. Então, não é necessariamente verdade que todos os melhores times do Campeonato Brasileiro estavam enfrentando o Flamengo no módulo verde. Talvez todos os maiores times, mas definitivamente não os melhores na época. E aí fica aí como argumento para quem defende o esporte como campeão. Eu acho que isso é uma discussão que não cabe neste momento, neste canal, mas alguns fatos importantes sobre o nosso. Importantes também? Não sei, eu gosto de história, né? Mas o Guarani de hoje vem claudicante, vem aí de campanhas não muito boas. Apesar que eu acho que ano passado ele até foi bem, ele chegou perto de subir em algum momento, mas vem de 2 derrotas, perdeu de 1-0 da Chapecoense na rodada passada e na primeira rodada tomou-lhe 2-0 do Vila Nova em Vila Nova, lá em Goiânia. Então, 2 derrotas já fizeram o treinador do Guarani rodar e teremos aí o Júnior Rocha nos enfrentando. Me preocupa um pouco às vezes essa questão de treinador novo, jogadores querendo mostrar serviço, mas acho que é o nível futebolístico do Guarani, que nós já vencemos esse ano, 2-0, 2 gols de Guilherme. Eu acho que o Santos tem total condição de vencê-lo. Infelizmente, sem o nosso ex-goleiro, que foi contratado pelo Guarani, né, o glorioso Vladimito aí, Vladimuro, mas aparentemente, segundo a Gazeta Esportiva, ele está contundido, então Douglas Borges deverá ser o titular. O Guarani não pagará 500 mil de multa para ter o nosso goleiro que estava por empréstimo em sua meta. Certo, pessoal? Então, amanhã, 21 horas, 9 horas da noite do horário de Brasília, transmissão do Sport TV e Premiere. Não sei exatamente por que mudou esse horário, de 8 para 9 horas, não sei se tem algum outro evento amanhã, mas de qualquer forma, então, Santos e Guarani na Vila Belmiro, infelizmente ainda vazia. Infelizmente, até porque jogos contra o Guarani e contra a Ponte Preta não tem torcida adversária também. É considerado clássico pela questão da rivalidade das torcidas e ocorrências violentas. Então o Santos não terá a torcida contra o Guarani neste jogo e também não terá a torcida contra o Guarani no estádio do Guarani. Mas falaremos disso no segundo turno. Certo, pessoal? Este foi o nosso pré-jogo.
Este Santos que vem de 2 vitórias, 2-2-0 contra Avaí e contra Paysandu. Esperamos que consiga aí mais uma contra o time verde de Campinas. Será que o Carlos Gomes ficaria feliz com essa homenagem e torceria para o Guarani? Possivelmente sim, acho que deve ter uma relação, até porque o Guarani é um time feito por italianos. Consideramos aí então que o Guarani tem um torcedor muito ilustre, o grande Carlos Gomes. Certo, pessoal? Este foi o nosso vídeo pré-jogo. Temos a escalação, temos totais capacidades, temos o favoritismo, que tudo isso faça valer, se confirme ao final da partida de amanhã ou de daqui a pouco, dependendo de quando você está assistindo. 21 horas, 9 horas da noite do horário de Brasília desta segunda-feira. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha. E deixe aqui seu feliz aniversário, que eu preciso fazer esse comentário. Esse fim de semana foi dia 4 de maio, dia 5 de maio. 4 de maio, além de ser o dia do Star Wars. É aniversário de 2 irmãos que eu tenho, um que a vida me deu e outro... Bom, os 2 que a vida me deram, mas um diretamente da minha mãe, do mesmo ventre que eu. Então, queria dar meus parabéns, meu abraço pro Sávio, meu irmão, e pro Elton, meu irmão mais novo. Duas pessoas que são muito responsáveis pelas coisas boas que existem dentro de mim. Então, parabéns para eles, toda a felicidade do mundo, muito obrigado a todos, muito obrigado a eles. Então, deixa aqui seu feliz aniversário para os meus irmãos. E no mais, pra cima deles, abraço!